Boa noite, Anton. Boa noite, pessoal de Uberlândia. Anton diz: Pai Joaquim diz que a meditação, ficar horas na posição de lótus, mentalizando Om, não é o caminho. Mas a meditação não é um processo válido para aquietar a mente? Poderia desenvolver um pouco? O que sempre eu digo, meditação não é, como eu posso dizer, realização. Isso é uma coisa que eu sempre deixo bem claro, porque muita gente fala que a meditação resolve o problema da elevação espiritual. Isso é ilusão. Meditar não resolve nada. Pode ser um instrumento de auxílio, não realização. Muitos gurus são considerados gurus porque têm a capacidade de ficar muitas horas em meditação. Mas isso não quer dizer nada. Isso não resolve. Isso não transforma ninguém em sábio no sentido espiritual. Apenas trata-se de uma criação do ego, não realização. Aquele que realiza é aquele que silencia a sua mente. E a meditação em si não silencia mente alguma. Ela pode ser um instrumento para auxiliá-la a silenciar a mente, não a realização do silêncio da mente. Além do mais, o que eu também pico sempre, meditar não é esvaziar a mente. Por quê? Porque ninguém consegue esvaziar a mente. O pensamento está sempre presente. A maioria diz que não consegue meditar porque não consegue parar de pensar. Mas ninguém consegue parar de pensar. Meditação, na verdade, moço, é o silêncio da mente. É quando você medita sobre o pensamento. Vou lhe dar uma ideia. Você em posição de lótus, sentado na privada ou andando no meio da rua, lhe vem um pensamento. Aquilo tinha que ser feito, esse pensamento. Se você dá voz a esse pensamento, ou seja, acredita que aquilo teria que ser feito, você não silenciou a mente. Para silenciá-la, você precisa pensar esse pensamento. Por que aquilo precisa? Para que aquilo precisa? No que aquilo vai levar? Para que eu quero isso? Se tudo é ilusão. Este é o processo meditativo que silencia a mente, ou seja, faz com que o pensamento caia no vazio. Mas esse pensamento, esse pensar o pensamento, também será um pensamento dado por Deus, que também precisa ser silenciado. Ou seja, a meditação é uma obra do ego, não é uma obra do espírito. Então, por isso eu sempre digo que, na verdade, silenciar a mente, seja de que forma for, é apenas uma etapa da evolução espiritual e não realização. A realização acontecerá quando você mantiver o seu coração tranquilo,
independente do que a mente lhe fala. Isso é silenciar a mente. Quando você desce ao colachão, seguir o que a mente propõe, você dá voz à mente. Agora, quando você consegue estar com o seu colachão em paz, eu estou falando colachão, sentimento, não emoção, em paz, e a mente conturbada, a mente está silenciada, porque toda conturbação que há pela mente não ganha voz, não consegue falar, não consegue se expressar. Então, veja bem, vou repetir tudo o que eu te venho dizendo nos últimos dias. Na verdade, eu não sou contra nada. Eu só não sou a favor de nada. É muito diferente para o ego humano, o ego dualita. Quem não é a favor é contra. Não, eu não sou contra. Eu acho que tudo é real dentro do imaginário criado pelo ego. E tudo é válido, porque o ego que está criando é Deus. Agora, eu só canso de dizer o seguinte: não se prenda, não se amarre, não se coloque em toios, colocando alguma coisa como capaz de lhe fazer alcançar a elevação espiritual. Nada é capaz, a não ser o amor. E o amor não pode ser sentido pela razão, só pelo sentimento, só pelo coração. Moço, deixa eu aproveitar a sua pergunta, já que vocês estão aqui. Deixa eu colocar uma coisa complementando isso que eu falei. A mente dual, o ego humano, trabalha sempre com os dois lados de uma moeda. O cala ou coloa, o pá ou ímpar, o certo ou errado, o bonito ou feio. A mente dual não consegue trabalhar com a moeda em pé. O que é a moeda em pé? É quando os dois lados existem e se congacham, fala direito, filha, se congacham, fundindo-se um no outro, formando uma coisa só. Então, para mim, não há nem bonito nem feio. O bonito e o feio existem numa terceira coisa, que é o perfeito. Para mim, não existe o ter que fazer ou não ter que fazer. O ter e o não ter se fundem numa outra coisa. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Esse é um problema muito sério que o ego humano não consegue captar no ensinamento dos mestres. Ele atua logo virando a moeda, ou seja, ele atua logo tirando o que eu falo que não, por exemplo, eu falo que não deve ter certo, vocês acham que tem que ter o errado. Se não é certo, é errado. Se não é bonito, é feio. Mas nunca disse isso. Outro dia o moço me perguntou: o senhor fala que nós não devemos estudar. Eu digo: eu nunca disse isso. Eu disse que você não pode se prender a ter que estudar, que você não pode achar que o estudo realiza. Se estudar, estudou. Se não estudar, não estudou. Essa é talvez uma dos grandes problemas para se penetrar no ensinamento dos mestres. Porque quando o mestre fala, não há dualismo. Agora, quando um ego ovo, ele cria o dualismo.
Então, sempre que vier achuamento, a ideia de que Joaquim fala mal ou conta alguma coisa, pode ter certeza que é ilusão da achuamento. Anton comenta, particularmente, acha um processo útil para aquietar-se. Mas, ao mesmo tempo, é como Joaquim diz, com o coração, sinto que aquieto muito mais. Mas não havia pensado nisto antes. Ou melhor, não havia pensado nisto assim. Veja, se você pratica a meditação, e se você, vamos dizer assim, faça. Se você não faz, não faça. Agora, não se ache melhor por fazer ou pior por não fazer. Cada um tem a sua vida. Sua vida que eu te falo, seu caminho, sua caminhada. Elevação espiritual, moço, na verdade, é aprender a viver. Aprender a viver o quê? A sua vida. Mas aprender a viver a sua vida como? Viver a vida que você tem para viver. Essa é o grande segredo da elevação espiritual. Porque ninguém vive a vida que tem para viver. Vive apego aos desejos de que a vida fosse diferente. Fica apego às vidas desejadas e imaginadas. Eu queria tanto que aquela pessoa fosse desse jeito, mas ela não é. Não adianta você viver sonhando que ela vai mudar, porque não vai. Você precisa aprender a conviver com aquela pessoa desse jeito. Eu queria tanto fazer uma coisa, mas não fez, não está feita. Então não adianta nada você viver preso nesse desejo de fazer. O que você precisa é aprender a viver com não ter feito. Esse é o grande segredo da elevação espiritual. Porque se cada um tem uma vida para viver, e cada um tem uma realidade que está vivenciando, o segredo é aprender nessa realidade a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu já cansei de dizer, se Deus lhe deu um limão, supe o limão sem fazer cara feia. Não é nem fazer limonada não, supe o limão sem fazer cara feia. Esse é o trabalho da elevação espiritual. Vanessa de Belo Horizonte pergunta: no dia a dia, como viver essa felicidade universal? Moxinha, você conhece Joaquim dos Anzóis Calapuxa? É eu. Se me conhecesse melhor, você saberia minha resposta para essa pergunta. Como viver essa felicidade universal no dia a dia? Sendo feliz. A única forma de você viver a felicidade é você ser feliz. Agora, como se é feliz? Essa poderia ser a sua pergunta seguinte: como é ser feliz? Eu vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade, com toda caleja. O ego humano não sabe ser feliz.
ele sabe ter prazer. Oh, que bom, eu ganhei na loteria. Oh, que bom, eu passei na escola. Isso é prazer, isso não é felicidade. Isso o ego sabe produzir. Mas felicidade, o ego não sabe produzir. Então, como ser feliz se o ego não sabe produzir felicidade? Vamos voltar ao que eu acabei de falar pro moço. Silenciar lamento. A elevação espiritual se caracteriza pelo silenciamento. Então, se o ego não consegue criar felicidade, você precisa identificar os outros as duas coisas que o ego é capaz de produzir e silenciá-la. Essas coisas são o sofrimento e o prazer. Como ser feliz no dia a dia, silenciando a dor proposta pelo ego, silenciando o prazer proposto pelo ego. Se o ego lhe propõe dor, lhe propõe sofrimento, no coração não aceite essa dor. Mesmo que a razão esteja sofrendo, mantenha seu coração em paz. Se o ego lhe propõe a exultação do prazer, não deixe o seu coração exultar-se. Isso é o que eu venho chamando, e a Pena Branca que fala muito o que eu falo disso, de equanimidade. A equanimidade não acontece por uma criação. Você passa a ser equânime. Sabe por quê? Porque a equanimidade já é o estado natural do espírito. Na sua consciência primária, o espírito é equânime. E ele pede essa equanimidade quando dá voz às sensações que o ego cria. Quando ele acredita no que o ego cria, na dor e no prazer. Então não se adquire equanimidade. Silencia-se a dor e o prazer para que a equanimidade surja. A mesma coisa a raiva e o amor material, o amor de benevolento. Não se cria o amor universal, a felicidade universal, silencia-se a raiva e o amor benevolento. Esse é o trabalho o tempo inteiro, silenciar lamento. E tudo que nós estudou até hoje sempre foi para entender como a mente cria
para poder entender a necessidade de se silenciá-la. Então, como viver essa felicidade no dia a dia? Vivendo como Buda ensina, atento aos seus pensamentos, atenção plena ao seu mundo interno, para alcançar a consciência correta. E qual é a consciência correta? É aquela onde o coração está em paz. É assim que se faz. Eu acho que a minha grande dificuldade, Joaquim, e da maioria das pessoas, é saber quando é o coração que está em paz ou quando é o ego que está dizendo para você que o coração está em paz. Há uma grande dificuldade de separar coração e ego. Porque, no meu caso, quando eu tento silenciar o ego, eu sei que é o ego falando pro ego. Então isso vira um espelho sobre outro espelho de infinitas imagens de ego para ego. Essa acho que é a dificuldade da maioria das pessoas. Então eu vou usar uma palavra para poder, vamos dizer assim, conversar. A Fia falou, quando eu tento apaziguar o ego, eu vejo que é ego apazigando o ego. Tá certo. Quando você trabalha através do processo racional, essa é a resposta. Mas eu não estou falando de processo racional. Eu estou falando de coração. E o que é um coração em paz? Mesmo que o ego esteja conturbado. É quando internamente você está em mansuetude. Quando por dentro você não está ansiedade, nervoso, mas manso, plácido, por dentro. Sabe, o ego está numa ilha verbal contra alguém e você por dentro de si está em paz. Quando o ego está numa autocobrança, numa agonia, numa discussão, e você por dentro está em paz. A Fia está dizendo, não temos como reconhecer isso. Eu diria que até temos, Fia. Até temos como reconhecer. Quando Deus nos der o reconhecimento. Porque esse reconhecimento irá passar pela mente. Agora, um dos bons meios de reconhecer é quando o corpo está em paz. Outro dia eu disse para a Fia tomar um banho de melissa com erva cidreira. E ela disse, para quê? Eu disse, para acalmar. E ela me disse, mas para acalmar eu tenho que exelir. Eu disse, não é para acalmar você, é para acalmar o corpo. Repare que o corpo vibra. Você sente essa vibração do corpo dentro da exaltação ou dentro da depressão. E é essa vibração do corpo que precisa ser contida. Não é a vibração da mente, não são os pensamentos. Como eu disse, é mansuetude interna. E essa mansuetude interna é quando o corpo está em mansidão, mesmo que o ego esteja em ebulição. Acredito que a maior dificuldade para silenciar a mente é a que acreditamos que estamos cada minuto mais próximo da morte e não teremos tempo para fazer tudo o que o ego quer fazer.
como ficar sem pensar, como perder tempo sem fazer nada, se temos tão pouco tempo antes de morrer. É o ego não querendo perder nunca. Primeiro Godo, só lembrando, silenciamento não é fazer ela deixar de falar, é não dar voz a ela, é não acreditar nela, é não aceitar o que ela impõe. Segundo, calo, o ego lhe cobra realizações materiais. Mas Godo, este é um mundo espiritual, não material. Um mundo de realizações espirituais, não materiais. E a única realização espiritual que você pode fazer é silenciar o ego. Então o objetivo da vida é aprender a silenciar o ego. É alcançar essa manchitude interna. Não pense vocês que quando Cristo falava contra os professores da lei, a mente não estava em ebulição. O corpo, os gestos não eram de ebulição. Cristo não ficava com a mão arriada assim falando: ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Não, não era assim. Era assim: ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Agora, por dentro, no coração, a manchitude havia. Então essa é a única realização que você tem para fazer. E quando você acredita nas outras realizações que o ego fala, é que você dá voz ao ego, dá valor ao que ele fala. Então é mais um momento de trabalho, de realização espiritual. De mesmo com ego e ebulição, exigindo fazer, que você vai morrer, você tem que correr, você tem que realizar, você por dentro está mancho. Essa é a realização. Ouro Fino diz: Joaquim, tenho um colega tomado de profunda depressão e tristeza. Ele é inteligente. O que se passa no processo de depressão? A mesma coisa que se passa no processo de exaltação. Depressão, exaltação ou até a normalidade, na verdade são sensações criadas pelo ego. E por isso não podem ser resolvidas pelo ego. Deixa eu lhe falar uma coisa, Ouro Fino. Do jeito que você me falou, isso não é você, isso é Zelal. As pessoas acreditam que quem está em depressão pode sair dela. Aquela pessoa depressiva tem condições de racionalmente se libertar da depressão. É o que você acabou de me dizer, ele é uma pessoa inteligente. Ele deveria conscientizar-se que está em depressão, lutar racionalmente contra as ideias depressivas e sair da depressão. Desculpa, não é assim que a banda toca. Não é assim que acontece. A pessoa depressiva possui uma lógica depressiva. E quanto mais inteligente, mais depressiva fica. Porque a lógica do ego é depressiva. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Você tem uma lógica diferente da dele. Ele tem a lógica depressiva, você não tem. E você quer que ele não tenha. Impossível. Toda a lógica dele fundamenta-se nos argumentos depressivos. Então, por mais inteligente que ele seja, ele não consegue raciocinar para sair.
Aliás, porque ninguém sai de uma depressão. Porque a depressão é uma sensação, é um estado de espírito racional criado pelo ego. E só Deus pode mudar o ego e acabar com aquele estado de espírito. E aí não houve mudança. Não, ninguém conseguiu mudar. Deus começou a emanar outra coisa. Tem uma parte do livro do Espírito, do estudo do livro do Espírito, que eu te falo muito, que como é que se processa a causa primária? Através do faça-se de Deus. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Não é feita, se faz. Então veja, como se sai de uma depressão quando Deus der um faça-se diferente. E aí a depressão acaba. Ninguém liberta-se de depressão. A depressão acaba. Tudo que você leva ao consciente é ego. E tudo que é ego é Deus. Deus guiando. Então essa é a resposta. O que ele tem que fazer? Ele tem que manter-se equânime, tranquilo no coração, mesmo estando em depressão. E daí? Dane-se. Não racional, por dentro. Agora, e para você? Para você é a mesma coisa. Ele tá certo, ele tá. Se eu praticar atos de ajuda, se eu fizer, fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. Aquilo é uma prova para ele e para eu. Isso você pensando. Orofino diz, pelo jeito, esta libertação com o estado divino vem após um expurgo de dor. Anton complementa, pelo amor ou pela dor? Olha, vamos, já que nós aqui tá sempre agora conversando, brincando, o moço do Rio Carlos colocou uma coisa interessante e você também, Orofino. Pelo amor ou pela dor? Quem tá lá, filha? Tem alguém novo? Não, novo que eu digo que entrou depois. Então eu quero que você me diga uma coisa, todos que estão aí, se puderem. O que quer dizer isso que o moço do Rio Carlos colocou? Pelo amor ou pela dor? O que é viver uma prova? Pelo amor ou pela dor? Alguém pode falar isso para mim aí? O que é isso? Por favor, escreva o que vocês acham. O que é viver uma prova se não vai pelo amor, vai pela dor, e purgo pela dor? Sei lá, essas coisas que vocês escreveram. O que é ir pelo amor ou ir pela dor? Luiz diz o seguinte, pela dor, entregar-se pelo ego. Pelo amor, entregar-se pelo espírito, eu acho. Anton diz, amando a Deus e aceitando ou sendo egoísta, pelo individualismo ou pelo universalismo, mas do coração, em cada prova. Orofino, processos de acordar para o divino, de se achar na graça. Passar por uma situação pelo amor ou pela dor nada mais são do que duas faces da mesma moeda. Vou tentar explicar isso para vocês. Uma moeda em pé, hoje eu estou usando muito esse exemplo, é um acontecimento da vida. E todo acontecimento da vida é uma prova para o espírito. Todo acontecimento da vida, na verdade, é uma ilusão criada pelo ego, que serve como prova para o espírito.
Esta pova está presa dentro de um zênelo pedido pelo Espírito antes da encarnação. Tanto faz passar por esta pova pela dor, ou seja, passando por um acontecimento preso a um zênelo de povas, tendo a sensação dolorida, como passar por um acontecimento preso a um zênelo de povas, tendo a sensação de bem-estar. Não importa. Tanto um quanto o outro não são guiados por isso, por aquilo ou pelo outro, mas são guiados por Deus como instrumentos para zelar uma prova. Eu já disse isso aqui. Se um espírito pede, por exemplo, para lutar contra o egoísmo, ele pode vir rico ou pobre, pelo amor ou pela dor. Não tem diferença ele vir rico ou pobre, porque isso é apenas encenação. Agora há pouco, quando eu estava falando de depressão, a filha disse: então por que, para quem é o médico? Eu digo: não, porque faz parte da encenação. Ir ou não ir ao médico, não vai ser médico que vai curar. O ir ao médico ou não ir faz parte da encenação. Para alguns bater no peito e dizer: eu saí porque eu sou bonzão, nem ao médico fui. Vocês precisam entender que essa afirmação, pelo amor ou pela dor, só diz respeito à encenação e não à prova em si, e não ao zênelo de prova. Pelo amor ou pela dor, são sensações que Deus agrupa a uma ilusão de movimentação, de percepção, e agrupa a uma ilusão de raciocínio para que haja uma prova. Quem passa pela dor não quer dizer que é pior do que quem passa pelo amor. Pelo contrário, nós já conversamos aqui, ser rico é uma prova mais difícil do que ser pobre. Então essa é outra coisa que vocês precisam tirar os antóios. Não quer dizer que o moço que está passando por uma depressão esteja passando por uma prova zelada pela dor. Não! Você não sabe como ele está no interno. Você não sabe como por dentro ele está. Ali no interno, ele pode estar em paz. E aí não há dor nenhuma. Há a ilusão, há um ego zelando ilusoriamente uma dor. Por isso eu pedi para vocês colocar, e quem mais se aproximou aí foi o Olufino, que disse: é simplesmente um mecanismo da prova. Mas não é um mecanismo da prova decorrente de um determinado karma, decorrente de um determinado caminho. É um mecanismo que Deus escolheu para aquele espírito. E como ele colhe para este ou para aquele? Pela justiça. Agora, sempre visando manter o equilíbrio universal. Então alguns passam pela mesma prova com sensação ilusória de dor. Outros passam pela mesma prova com sensação ilusória de amor. A prova é a mesma e o universo está equilibrado. Luiz diz: velho, por este raciocínio, qualquer dualidade é a mesma coisa. Portanto, a qualquer hora, a coisa mais válida é o Mahatma... O quê? Mahamantra.
Isso aí que você escreveu, pois é. Ouro Fino diz: o moço depressivo tem um filho autista. Prova familiar. Parece que o pai sofre na sua depressão, Joaquim, mas o filho não. O filho parece que não sofre. Ouro Fino, ter um filho autista é uma prova. Concordo com você. Prova familiar. Agora, ter um filho normal também é uma prova. É o que o Gordo falou agora. Isso vale para qualquer dualidade. Ouro Fino, quer ver a estima para mim uma coisa interessante. Expurgo pela dor. Desculpa, Ouro Fino. Essa palavra... Fia, passa um pouquinho. Essa palavra, expurgo, é uma palavra espírita que nos remete a uma coisa interessante. Culpa. Só expurga quem foi culpado de alguma coisa. Então você anteriormente foi culpado e agora precisa expurgar a sua culpa. De culpa, não existe isso no universo. Não existem culpas nem culpados no universo. Não há expurgo pela dor. A prova com sensação de dor é coisa completamente diferente. Eu disse o seguinte: não há prova, não há expurgo pela dor, mas a prova com sensação de dor, que são duas coisas completamente diferentes. No universo ninguém expurga, porque ninguém adquire culpa, porque não há culpa nem culpados. Então veja, como o Gordo falou, aplique-se o que eu acabei de dizer com relação aí pelo amor ou pela dor a todo dualismo. Ser feio, por exemplo, ser considerado feio, é a mesma prova de ser considerado bonito. Ser rico é o mesmo gênero de prova de ser considerado pobre. Ser gordo é o mesmo gênero de prova de ser considerado magro. O importante não é a aparência, porque a aparência é só a aparência, é Maia. É o poder inecutável de Maia. Na verdade, o que interessa, e isso eu falei semana que passou, é a essência que está embutida em cada ato. Um ato, uma ação, ela pode ter as mais variadas formas. As mais variadas formas. Mas essas formas todas estão ligadas a uma única essência. Filhos, deixa eu falar uma coisa com vocês. O que é dual? O que é dualismo? Vocês poderiam falar para eu que dual são pares de opostos. Mas isso é ilusão. Não só os pares de opostos são dualismo, mas toda e qualquer divisão é um dualismo. Magro e gordo são dual,
mas um pouquinho mais magro, Cajimago, um pouquinho mais gordo, tá no ponto. Tudo isso faz parte do dualismo. O dual não se representa apenas por duas pontas, mas por uma escala de valores. Então a palavra não deveria ser dual, deveria ser múltiplo. E tudo que é multiplicidade é ilusão. Por quê? Porque o universo é unidade, é uno. No universo só existe uma única coisa. E como só existe uma única coisa, não pode haver gordo, magro, ou menos magro ou mais magro. Agora, para não haver isso, no universo não pode haver peso. Porque se houver peso, tem que haver dualismo. Porque o peso zela uma escala. No universo não pode haver dor nem alegria. Porque se houver, você zelou uma escala. Tudo que possa zelar uma escala é múltiplo e por isso é dual. Ou melhor, é não uno. Melhor do que usar a palavra dual, melhor do que usar a palavra múltiplo, é usar a palavra não uno. Porque a própria ideia de multiplicidade já é uma multiplicidade. Ou melhor, a própria ideia de unidade já é uma multiplicidade. Porque você vai assar o uno e o não uno. Zelou múltiplo. Escalas de unidade, escalas de não unidade. Então simplesmente entenda isso. Tudo que você leva a mente, tudo que lhe é racional, é fundamentado na não unidade. Enquanto que o universo é uno. Agora, você não pode transformar o seu ego em uno. Você não pode unir o seu ego ao universo. Porque o seu ego é múltiplo. É formado em base múltipla. E a primeira ideia que cria a multiplicidade é o eu. Você falou agora para eu, Lufino, o eu divino. O eu divino não existe. Porque se existir um eu divino, tem que existir um eu material. Então existe o eu. Que eu? Porque se houver eu, tem que ter o outro, que zelou a multiplicidade. Então se você não pode levar o seu ego à unidade, você precisa entender que tudo que está nele é não uno. E aí silenciá-lo. E aí não dar voz a essa não unidade. Por isso eu volto a repetir, é a terceira ou quarta vez que eu falo hoje. O único trabalho que vocês têm que fazer é silenciar o ego. Não dar voz ao ego. Não deixar o que ele fala, porque ele vai continuar falando, se reproduzir, virar verdade. Thelma está perguntando qual será o tema para sexta-feira em Curitiba. Salve, né, Solona do Potão? Eu fiz me fazer essa pergunta para ficar gravado, para que eu possa dizer uma coisa. Não sei se vocês conhecem, mas no dia 5 de agosto de 1999 foi lido por Camargo o primeiro manifesto do espiritualismo ecumênico universal. Neste manifesto, numa parte, ela dita assim: nós estamos aqui como simples soldados de Maria, como simples trabalhadores,
no sentido de devolver a batuta a Deus, no sentido de unir todos os seres humanos sob a égide do Pai. Durante estes 8 anos, Solona, tudo que eu falei só teve um objetivo: lhe ensinar a unir-se com Deus. Esta é a nossa missão, este é nosso trabalho. Quando nós fomos estudar o Buda, foi nesse sentido. Quando nós fomos estudar a Bíblia, foi nesse sentido. Sempre eu estive orientando vocês nessa busca dessa unidade com o universo. Ou do que eu acabei de falar, para atingir o uno. E tudo que eu disse foi para mostrar o que é não uno. Então eu só tenho um assunto, que aliás eu te falo dei há 8 anos: a unidade com Deus. Isso vale para qualquer coisa que vocês ouvirem de eu. Não importa se é um trabalho baseado num livro cristão, se é baseado num livro evangélico, se é baseado num livro hindu. Sempre eu estarei lá, pois de prontidão para apontar as não unidades, para que o uno possa surgir naturalmente. Ouro Fino diz: sugiro começar com amai os vossos inimigos. Ouro Fino sugere começar o que? A unidade amando o inimigo. Vocês se propõem então começar pela destruição da inimizade. Tá certo, Luffy? Vamos só relembrar o que eu já falei hoje. Se há inimizade, há amizade. E inimizade e amizade, na verdade, são duas faces da mesma moeda. Ou seja, a mesma pova. Ô Lufino, se o trabalho é libertar-se da posse, do possuir, eu acho melhor começar pelo destruir o amor, os amados. Neste planeta, quando o ego cria a sensação, ou seja, o sentimento, a emoção racional do amor, ele está criando uma posse. Ninguém ama sem possuir. Você é incapaz de falar, essa é uma mulher. Você fala, essa é a minha mulher. Você é incapaz de falar, esse é um filho. Você fala, esse é o meu filho. Não, isso não é só uma identificação, isso é uma possessão. Ninguém vai destruir o inimigo sem antes acabar com os amigos. Acabar com o amigo não no sentido de não ser mais amigo, mas de destruir, de silenciar a amizade que o ego cria, porque ela também é prova. Não importa se você tem amigos ou se você tem inimigos. Os amigos e os inimigos são faces da mesma prova, da prova da possessão. Olha, essa ideia do amor que vocês têm é ilusória, é falsa, é ego. Eu amo a todos, mentira.
É impossível isso. Você não pode amar a todos, porque esse amor a todos é ilusão, é ego. Então é preciso aprender a viver a inimizade e a amizade em equanimidade. Agora não adianta só atacar o inimigo. Sua palavra, ô Lufino, dentro da ideia terrestre, é perfeita. Vamos começar a unidade por Deus pelo amor ao inimigo. Mas eu diria que a unidade com Deus começa não pelo amor ao inimigo, mas pelo despossuir o amigo e o inimigo, que na verdade são apenas faces da mesma moeda. Hoje é a quinta vez que eu uso esse exemplo de face da mesma moeda, né? É porque não tem melhor exemplo para dualismo que esse.